Então você acredita que o Casa de Papel é uma metáfora sobre inflação? Não, La Casa de Papel. É que assim, quando você aprende qualquer coisa, tipo, que 2 mais 2 é 4, você acha que tudo que você faz tem referência. Tudo que você vê, assiste tem referência àquilo, sabe? Tudo é uma metáfora para aquilo. E como eu tava estudando sobre escolastria e tudo mais, eu vi e falei, justamente o plano deles era ficar mais tempo na casa para imprimir o dinheiro. Então, isso é inflação, de acordo com a escola austríaca. Isso é inflação, então isso já me veio na mente na hora. E sem falar que isso é na primeira temporada, se eu não me engano, primeira e segunda. Mas qual que é o lance? Eu não assisti a série. Não, a sério. Não precisa saber da história toda. É que assim, o plano deles era roubar o Banco da Espanha, a Casa da Moeda da Espanha, no caso. Uhum. E o plano era permanecer lá o máximo de tempo possível. Mas eles queriam, tipo, entrar como pela porta da frente, como funcionários disfarçados. Alguns. Cada é um grupo, cada um tem a sua estratégia lá pra entrar e tem os que ficam de fora dando as notícias pros de dentro. É uma. É uma quadrilha bem organizada. Mas, Muito. mas o plano geral seria entrar na Casa da Moeda da Espanha para imprimir dinheiro. O plano era ficar lá o máximo de tempo possível, fazendo todo mundo que tava lá de refém, pra eles imprimirem e multiplicarem. Tipo, eles não queriam entrar lá e pegar 20 milhões de euros que tava lá, eles queriam mais. Entendi. Ainda mais porque eu tava até te falando isso, que uma parte do plano de escapar era meio que criar uma distração com o dinheiro e jogar para as pessoas na rua para criar um tumulto e ninguém se ligar que eles estão saindo ou entrando, jogar lá para todo mundo. E isso era uma parte do plano e com certeza isso é uma metáfora, pelo menos para mim. De inflação. Porque a inflação é justamente a impressão do dinheiro e, mano, quem tá no controle da Casa da Moeda Tem um poder imprime o dinheiro tanto que quiser. para o benefício próprio. Mesmo, É, sim, mesmo que entendi. seja, como a gente tava falando, pra dar pras outras pessoas. Enfim. Entendi, Você entendeu entendi. o que eu quis dizer? As pessoas que recebem um dinheiro depois mal É, sabem que. sim, é porque as primeiras pessoas a pegarem o dinheiro, você tava me falando isso, as primeiras pessoas a pegarem o dinheiro, elas se beneficiam com aquilo, só que as outras vai meio que Sim, sim. é uma escada. Quem pega o dinheiro primeiro tá lá no degrau de cima, todo felizão. Aí, conforme os outros vão pegando, vai diminuindo o valor da moeda. Sim, a moeda já chega desvalorizada lá Sim. lá na ponta. Os pobres. Os pobres. Os pobres. Isso me lembra daquela música do Os Demônios da Garoa. Saudosa maloca. Por só despejado, né? Mano, que triste. É, então, Você anotou sobre o. as características da boa moeda. Porque remete ao tema Sim, da possibilidade de imprimir dinheiro para um favorecimento pessoal. sim. Uma coisa muito interessante é que na primeira e na segunda temporada, o roubo era pra ficar dentro da casa e pegando o máximo de dinheiro que conseguia. E na terceira e na quarta, eles entraram não na casa da moeda da Espanha, mas no Banco da Espanha pra roubar ouro. Porque eles tinham ciência do que era inflação e do que era uma moeda forte. Sim, eles foram pra roubar ouro. Não acabou ainda, então não faço ideia do que acontece no Mas, final. Mas só que o plano era ficar lá o máximo de tempo possível. Obviamente, não vai imprimir ouro, né? Mas só que eles meio que. Como é que é o nome?
derretiam o ouro e moldavam para ficar bem pequenininho, para eles conseguirem levar no Sim. máximo. Eles criavam a portabilidade do ouro. Sim, que é uma das características da boa moeda. Não precisa da moeda, a portabilidade. Mas Sem falar que dentro da portabilidade, nessa divisão toda, já vem a divisibilidade, a fungibilidade, já vem um monte de características junto. Tá, entendi. Então, eles não eram simples ladrões. Não, tanto que o líder dele chamava-se... Não, cada um tem o Eu pseudônimo. vou assistir. Ai, meu Deus. Eu vou assistir. Pra gente debater em alto nível essa bagaça aí. Eles tinham ali para compor o plano deles uma teoria. Sim, ó. Tanto a teoria do que é inflação, tanto a teoria do que é uma boa moeda. Eles sabiam que aquela moeda que eles estavam imprimindo era uma porcaria. Mas Sim. como as pessoas estão nem aí, eles seriam os primeiros favorecidos, porque eles estavam imprimindo para eles mesmos. Sim, foi Só que lá na frente eles sabiam que aquilo acarretaria em inflação. Sim. Não inflação. A inflação se daria no ato da impressão, mas as consequências da inflação, as que é a consequências desvalorização da moeda. Mas eles já estariam protegidos por ter posse do ouro, que Sim. é uma moeda forte. Bom, na verdade a gente pode encarar... Mas isso passa despercebido para a maioria dos... É porque eles criaram uma nova trama para ter esse novo roubo, que era que... Tá, eles saíram da Casa da Moeda e tudo mais, e aí depois um dos ladrões foi capturado e eles, para resgatar esse do grupo deles que foi capturado, eles já tinham um plano em mente de roubar o Banco da Espanha e falou, vamos roubar o Banco da Espanha, roubar o ouro deles, porque assim a gente consegue fazer umas coisas para pegar o nosso amigo. Sim. Eles sabiam que provavelmente no futuro a moeda estaria muito desvalorizada, porque o plano deles seria imprimir muita moeda. Sim. Então provavelmente, até para corromper a autoridade local, se ele ofertasse assim, vou te pagar aqui $500 mil, não teria tanto valor porque a moeda estaria desvalorizada. E por isso do ouro, estou teorizando aqui, falando baseado na teoria, né? Sim, tanto austríaca, tanto do que eu tô te falando. Isso, exatamente. Tendo como princípio as boas características de uma moeda. A moeda tá inflacionada, eles mesmos inflacionaram a moeda, trazendo uma desvalorização. Então, para resgatar um amigo dele, que provavelmente para você corromper um agente público é muito dinheiro, só através de do ouro, que é uma moeda forte. Mas, por mais que essa tenha sido a trama para eles praticarem esse novo roubo, esse plano já tinha sido inventado muito antes. Então, já deixa entender que é o drama do negócio, mas também dá pra fazer essa teoria. Não, mas eu acho que não é uma trama inocente do nada, é baseada em teorias econômicas. Sim. Eu não assisti, eu vejo as pessoas falando, pessoas inclusive que não se dedicam ao estudo dessas coisas, de teoria de dinheiro, de teorias econômicas, nem nada. Não sabe o que moeda forte, inflação, não sabe nada disso. Elas simplesmente relatam para mim a história. Eu fico imaginando, agora você me falando que teve essa sequência, primeiro inflacionaram a moeda, depois roubaram o ouro, eu estou deduzindo isso, que eles sabiam que posteriormente a moeda estaria fraca por culpa deles mesmos, né? Então agora a única alternativa é comprar ouro para, inclusive, inclusive libertar o parceiro, né? Mas aí tá um negócio, aí aonde entra aquilo que a gente estava falando sobre o Bitcoin. Que a gente falou das características da boa moeda. As características da boa moeda. Eu falei certo? Sim, características da boa moeda. Bom, quais são?
Você lembra de cabeça? Eu lembro que são 6. Não. Não, ó, tá, vamos lá. Tem aquele livro do... Caramba. Calmenger? Calmen. Como é que é a teoria do dinheiro? Teoria da moeda, teoria do dinheiro, alguma coisa assim. Não... Traduzido pelos O irmão Kioka. irmãos Kioka. Tem o livro. Tem um rapaz que eu não lembro o nome dele. Cara, é um pecado não falar que ele é um tradutor. Ele traduziu, ele tem um conhecimento econômico, então ele traduz não só a ideia, mas como. Ah, sim, eu entendi o que você vai querer falar. Todo o lance assim, voltado para a economia. Não é só um tradutor, é um cara voltado para esse lance. Então é traduzido pelos irmãos Quiocas, que está lá no Instituto Rothbard. Se vocês quiserem pegar algum livro para ler, é um ótimo site. Um ótimo site que tem o livro do Calmen. Eu li o livro esse livro, a teoria da moeda. Ou do dinheiro, que a gente do não tá dinheiro, se recordando. Eu li nas idas e vindas dentro do trem. Li, deixa eu ver, acho que uns 2 dias. Indo e voltando. Mas é um livro de... Eu acho que é um livro de consulta, assim, para você ler todos os dias. E tem o artigo do... Alexandre de Porto. É um artigo ou um vídeo? É um vídeo. Vídeo! Ah, meu Deus. É um vídeo. Não, às vezes você incorpora o vídeo, você pensa que é um artigo, ou uma novela, ou um filme. Igual eu incorporei tanto as coisas que eu aprendi que eu vejo tudo quanto é lugar. Pensa que é uma novela que você assistiu, né? Sim, eu fico, mano, isso tem a ver, isso com certeza tá fazendo apologia escolástica. Apologia. Aí... Eu não gosto dessa palavra. As boas... As características... Assim, pra deixar claro, é que qualquer objeto pode ser uma moeda. Qualquer objeto pode valer como... Sim. A pessoa pode... trocar seus bens. Pode ser um meio de troca. Sim, qualquer objeto pode ser um meio de troca. Só que... Porém, alguns... na verdade, essa ideia de dinheiro é uma coisa que as pessoas veem os objetos e interpretam como um dinheiro, como uma moeda que eles vão usar para o meio de troca. Só que tem as características do que é uma boa moeda. Então, não vale só a pessoa interpretar como dinheiro e esse dinheiro não ter essas características, porque inflação, moeda desvaloriza e é isso. Sim. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fim do mundo, né? Crise. Então, tem algumas características que são desejáveis em um objeto para que ele seja uma moeda... Forte. Uma moeda forte. Uma moeda que cumpra a função de moeda. Uhum. A gente anotou. Sim. A primeira é ela não ser inflacionável. Ser o mínimo possível. Na verdade... Tem o caso do Bitcoin, que tem a inflação previsível, que é de 21 milhões de unidades. Sim, mas isso é porque as pessoas não enxergam ainda como não interpretam o Bitcoin, não a grande população do mundo, não enxergam o Bitcoin como um símbolo do dinheiro, como um meio de troca. Sim. Então, até todo mundo conseguir enxergar, vai dar uma espécie de inflação, só que logo... Não, inflação controlada, por exemplo. Logo ser justa. Tem agora o evento que se chama o halving. Nunca ouvi. Esse eu não te falei ainda. É que você tá recente no tema. O halving é quando a dificuldade do cálculo computacional do Bitcoin vai ficar mais difícil. A recompensa vai cair pela metade. Então a mineração se torna mais difícil. Basicamente é isso. Bom, ele se torna mais escasso. Teoricamente ele tende a se valorizar por esse motivo. Mas o mais importante de se falar é que o limite máximo vou dizer impressão aqui, certo? De impressão, de Bitcoin. Mas é só para ficar claro, para entender, não exatamente vão se imprimir. É impressão. O Bitcoin é uma moeda descentralizada, ela não pode ser
criada assim, à vontade de alguém. Ela pode ser criada até o limite máximo de 21 milhões de unidades. E é exatamente isso que a gente está falando sobre ele ser inflacionável, que... Ele é inflacionável. Sim, mas é uma inflação previsível. No momento, como não tem esses 21 milhões. 21 milhões de bitcoins dentro da economia, eu não sei se é exatamente isso, mas só para ver se eu entendi. Isso, 21 milhões. Sim, mas como não tem esses 21 milhões de bitcoins se movimentando dentro da economia, isso significa que até todas as pessoas migrarem para o Bitcoin, vai ter uma inflação até se ajustar aos 21 milhões. Mas depois que se ajustar... 21 milhões. Não tem mais inflação. Aí que entra alguma treta com os defensores do ouro como uma moeda mais forte. Sim. O ouro, apesar de ser de fato uma moeda forte, ele não tem uma inflação previsível. Você não sabe que dia você vai encontrar uma mina de ouro. Por exemplo, eu não sei nada sobre mineração de ouro, mas eu acredito que seja muito difícil minerar ouro. Ainda mais nos tempos atuais. As minas, eu acredito que conforme o decorrer do tempo, sejam mais profundas e demandam mais... Sim. Muito mais trabalho, tecnologia. Muito mais, sim. Mais riscos. Então, ela se torna mais difícil. Porém, ela não é previsível. Você não sabe o quanto de inflação no ouro pode acontecer. A tecnologia da noite pro dia pode evoluir de tal forma que as pessoas consigam minerar ouro com a maior facilidade. Diferente do Bitcoin, a tecnologia pode evoluir ao nível que for. A mineração dele está limitada a 21 milhões de unidades. E se duvidar, se a tecnologia evoluir tanto assim, vai que cria outra moeda para competir com o Bitcoin? Sim, eu acredito que sim. Acredito que sim. O que a gente tinha notado mesmo sobre as boas qualidades do... As características... Então, a primeira coisa é que a gente está discutindo agora, dela não ser inflacionável. Escassez, tem uma escassez. Sim, que é não ser inflacionável / escassez. Escassez, inflação. Então, mas tem mas aí que acontece, tem o